sentar. Som. No livro do Apocalipse, mais uma vez, capítulo 4, do verso 1 até o verso 11, todo o capítulo. Nós lemos parte do capítulo 20, lemos o capítulo 13. Isso tem um sentido para o nosso estudo hoje. E vamos estudar um pouco sobre a teologia política do livro do Apocalipse. Em primeira instância, nós vamos percorrer a literatura do Apocalipse em termos introdutórios, para nós compreendermos de forma geral do que o livro trata. Depois nós vamos fazer pontuações importantes a respeito de como o livro se relaciona com política. Na verdade, o livro do Apocalipse é um livro litúrgico, é um livro de adoração, que trabalha esse tema da adoração num contexto de guerra espiritual. O tema geral do Apocalipse é a guerra espiritual. O dragão lutando contra os santos, ou o dragão perseguindo a mulher, como diz o capítulo 12 de Apocalipse. Em todo esse contexto de perseguição e guerra espiritual de Satanás contra a igreja, nós vamos ter vários elementos políticos envolvidos. Vamos ter a valorização da política daquele tempo. Ela se mostra poderosa para oprimir os crentes do período de João. Então precisamos olhar para o livro do Apocalipse em primeira instância em termos preteristas, no sentido de que muito do que aconteceu ali tem relação com o texto. Nós podemos correr um erro gravíssimo de acharmos que tudo que está no Apocalipse ainda irá acontecer. Na verdade, nós podemos correr vários erros interpretativos no livro do Apocalipse. Mas o livro do Apocalipse não é apenas preterista, ele é também futurista. Ele trata de questões futuras, mas ele também contempla questões presentes. Nós vamos ver elementos que tratam disso. Eu vou pontuar também com vocês alguns capítulos do livro que tratam mais claramente sobre questões políticas. Na verdade, todo o livro trata, mas nós não vamos ter tempo hábil para tratarmos disso. Mas hoje, de modo geral, nós vamos fazer uma introdução ao livro do Apocalipse. Quem sabe em algum momento nós voltemos ao livro, mas para uma exposição mais detalhada, verso a verso, capítulo por capítulo. Então nós vamos começar lendo o capítulo 4, do verso 1 até o verso 11, todo o capítulo, e vamos considerando aqui algumas questões importantes do livro. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando.
E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite. E eles proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. Vamos orar? Te louvamos, Senhor, pelo texto que lemos, pedimos que, por meio do teu Santo Espírito, sejamos iluminados para compreendermos a tua palavra. Essa é a nossa oração, no nome santo de Cristo. Amém. Antes de entrar no livro, propriamente, eu quero comentar um pouco com vocês sobre este capítulo 4, para que nós nos situemos nesta leitura, meus irmãos. João está em Patmos, como nós sabemos, uma ilha, está exilado. João era muito idoso, possivelmente perto dos 100 anos de idade, e, ao que tudo indica, foi o último apóstolo a morrer, né? Então, no capítulo 4, nós temos alguns símbolos importantes que nós devemos discernir. Primeiro, nós temos aqui algo relacionado à voz, a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. João está sendo guiado para receber revelações, e essas revelações estão sendo dadas às igrejas da Ásia Menor por meio de João. O objetivo dessas revelações é para que as igrejas sejam advertidas, que elas sejam encorajadas, que elas sejam consoladas diante de um contexto terrível de perseguição do Império Romano em relação aos cristãos. No versículo 2, o texto diz: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. A figura do trono aqui é muito importante, é uma figura que se repete nas Escrituras, que aparece várias vezes no livro do Apocalipse e que tem grande destaque no capítulo 6 de Isaías, quando ele contempla o Senhor assentado num alto e sublime trono. Então, trono fala do governo soberano absoluto de Deus, inviolável de Deus. Deus está no seu trono. A figura do trono aqui, o trono que João vê, é uma referência ao governo poderoso, providencial e soberano de Deus. Então, discernindo isso, nós precisamos caminhar ainda mais agora para o aspecto, está no versículo 3, do que João está vendo, né? E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, ao redor do trono. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Toda a descrição dessas pedras, tanto em relação com o que está assentado, com o que está aqui referido como esmeralda, semelhante no aspecto à esmeralda, tem a ver com realeza. Então, aquele que está no trono é rei. O seu trono também demonstra a sua realeza. O seu trono está cercado por glória, por beleza. Por beleza não apenas espiritual, mas retratado aqui, através das pedras, como se fosse beleza terrena. Então, a beleza faz parte da glória daquele que está sentado no trono. Por isso vão aparecer várias vezes no Apocalipse essas descrições de pedras preciosas. Essas pedras remetem também a esse aspecto de beleza estética no governo daquele que tudo pode e tudo fez, e tudo governa. Então, no verso 4, nós lemos, no verso 3, nós ainda temos aqui uma referência a um arco-íris. Essa é uma referência importante. Veja só, há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Como nós entendemos a presença do arco aqui?
começamos a entender a partir do último versículo do capítulo. No versículo 11 nós lemos sobre o cântico que está sendo proferido. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder. O que é que diz agora? Porque todas as coisas tu criaste. O que é que diz agora? Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criados. Os irmãos se recordam, se leram aqui na descrição desta visão, se João está fazendo alguma referência à salvação ou ao sangue de Cristo derramado. Vocês se recordam de ter lido isso? Não há referência. Neste capítulo não há uma referência ao sacrifício, à expiação, à morte de Cristo. Isso vai estar no capítulo 5, quando vai estar presente o cântico do Cordeiro. Aqui está sendo enaltecido o Deus Criador, porque isso tem a ver com o seu governo preservador. Este é o caminho interpretativo para entendermos a presença do arco-íris. Os irmãos lembram a primeira vez que o arco aparece? É uma promessa de Deus a Noé. Está na aliança noaica. Deus promete preservar a terra para que não haja de novo um dilúvio. Então nós temos ali uma aliança de preservação. E isso está sendo mostrado aqui. Então é impossível entendermos Apocalipse se nós não temos os elementos anteriores à teologia dos judeus no Antigo Testamento. Livros importantíssimos, como Gênesis, como Deuteronômio, como Isaías, como Ezequiel, Daniel, Zacarias, são imprescindíveis para nós compreendermos o que João está fazendo aqui. João é muito peculiar na sua abordagem apocalíptica, e nós vamos ver isso. Ele não é um autor comum de uma literatura apocalíptica. Ele destoa da literatura profética do Antigo Testamento, dos moldes, dos padrões, e destoa da apocalíptica judaica que surge entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele não é nenhum nem outro, mas ele tem o que um tem e o que o outro tem, no seu escrito apocalíptico. Então o arco aqui é uma referência à obra de preservação de Deus em relação à sua criação. Isso tem a ver com a restauração que vai acontecer, que está mais claramente descrito no capítulo 21 e 22 de Apocalipse. No verso 4, o texto diz: ao redor do trono há também 24 tronos. Sentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, e cujas cabeças estão coroas de ouro. A referência à coroa aqui é muito clara, é a reinado. O texto está nos remetendo ao que a palavra fala em outro lugar, no próprio livro de Apocalipse, sobre o reino de sacerdotes, que nós somos chamados para sermos reino de sacerdotes. O número 24 aqui é simbólico e ele tem a ver com a totalidade pactual do povo de Deus. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos de Cristo. 24. Certo? Então o texto está remetendo à igreja do Antigo Testamento e à igreja do Novo Testamento. A totalidade da igreja. Os 24 anciãos simbolizam a obra de Deus para a salvação do seu povo, do povo judeu, e também dos gentios, por meio do trabalho dos apóstolos, dos 12 apóstolos que o Senhor escolheu. Então, no verso 5, nós lemos que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Isso aqui tem tudo a ver com as revelações que vão se manifestar no livro do Apocalipse. Ardem 7 tochas de fogo, e o próprio João explica que essas 7 tochas de fogo vistas por ele são os 7 Espíritos de Deus. Nós sabemos que Deus não tem 7 Espíritos, que Deus só tem um Espírito. Mas o número 7 é um número presente em todo o livro do Apocalipse, no pensamento joanino, que significa a obra perfeita e completa de Deus. Então, 7 Espíritos de Deus se refere à obra perfeita e completa do Espírito. Ok, irmãos? No verso 7 o texto diz: o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo é semelhante a novilho, o terceiro o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia que está voando. Esta descrição aqui, alguns intérpretes vão dizer que cada descrição dessa simboliza um evangelho. Eu não compartilho dessa visão, embora eu respeite muito, né? Esses intérpretes dizem que cada ser desse corresponde a um dos 4 evangelhos. Para mim, a relação desses animais, o ser com rosto de homem,
tem a ver também com a totalidade da criação. Deus falou da igreja anteriormente, 24 anciãos, Antigo e Novo Testamento, agora está falando da totalidade da criação. Observe, nós temos aqui o leão, nós temos aqui o novilho, nós temos aqui o homem e nós temos aquele ser voante, né? Voador. Então, todos representando todos os animais que foram criados. Isso parece nos remeter à soberania de Deus sobre toda a criação, sobre a igreja, também sobre os animais. Deus preservando a igreja, preservando a fauna e a flora. O texto continua aqui no versículo 8, dizendo: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. O que é que significa tanto olho, né? Por que tantos olhos? A resposta está no próprio versículo, veja, não tem descanso, nem de dia nem de noite. Os olhos são a referência à vigilância, à perseverança na adoração àquele que tudo criou. Toda a criação adora ininterruptamente aquele que a fez, aquele que a criou. O texto está mostrando isso. Salmo 19 mostra isso. Então a criação canta ao Criador: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, aquele que fez, aquele que governa e aquele que restaurará todas as coisas. Este capítulo está em absoluta harmonia com o que Paulo faz no capítulo 8 de Romanos, quando ele trata da questão da restauração, que a criação geme, que a igreja geme e que o Espírito geme. A igreja geme por causa da presença do pecado no mundo, a criação geme porque ela só será restaurada após a restauração da igreja. E o Espírito geme, intercedendo pela igreja que geme, enquanto Cristo não volta. Então, esse capítulo 4 é complementar ao capítulo 8 de Romanos. O verso 9 diz o seguinte: quando estes seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono e cantarão, né, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Esta frase é importante, porque as coisas existem porque Deus quis. E no decorrer do texto do Apocalipse, nós vamos ver o Senhor julgando os homens e atingindo a sua criação com pragas, com juízos, com maldições, porque tudo é dele. A vontade de criar veio dele, e ele faz o que ele bem entende com a sua criação, porque ele é o que está no trono, ele é o glorioso, ele é aquele que é caracterizado no texto pela beleza de pérolas preciosas. O texto está dizendo, está nos ensinando claramente que o Criador é mais belo do que a criação, que o Criador é mais importante do que a criação, de que a admiração da igreja e da própria criação deve ser maior para ele do que para si mesma. Ele é mais digno de veneração, de adoração, de louvor, de honra, de glória, do que a própria criação. Isso aqui é muito importante no contexto da teologia política de Apocalipse, porque Apocalipse vai nos ensinar que a igreja vive num contexto político hostil, fundamentada na adoração ao verdadeiro Deus. Uma igreja que não entende o que é adoração ao verdadeiro Deus, ela cairá em redes, em malhas de idolatrias políticas diversas. O texto do Apocalipse vai nos mostrar isso. Mas vamos para uma introdução mais objetiva do livro do Apocalipse. Primeiro nós vamos pensar a respeito do gênero. Quando nós falamos, ou nós lemos no capítulo 1, queria que vocês fossem comigo, irmãos, por favor, para o capítulo 1 de Apocalipse, o versículo 1.
Nós vamos perceber que a palavra Apocalipse aparece inicialmente no primeiro versículo do livro. E foi a palavra que deu título ao próprio livro. Revelação. Revelação aqui é Apocalipse, significa manifestação, revelação. A ideia é que o livro é uma revelação de coisas celestiais e de coisas futuras. Então Deus está revelando, manifestando o que se mostrará futuramente, no futuro próximo e no futuro longo. Então, ao observarmos esse gênero, precisamos observar os seus antecedentes históricos. O gênero apocalíptico não é o mesmo gênero profético dos livros do Antigo Testamento. Há uma diferença literária técnica a respeito disso, porque os livros proféticos são livros retóricos, são livros de pregação profética. Apocalipse não é assim. Um texto apocalíptico não é uma proclamação verbal profética, como um sermão, como uma pregação. Se nós lermos Jeremias, Isaías, Daniel, por exemplo, o próprio Ezequiel, nós vamos perceber que são grandes sermões. Joel e todos os outros profetas, que são preleções. A característica da literatura apocalíptica judaica é muito diferente, embora ela dialogue com algumas características proféticas desses livros do Antigo Testamento. Esse gênero nasce, como eu disse há pouco, entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas a apocalíptica judaica, nós vamos chamar assim, tem algumas características bem peculiares. Primeiro, esses livros são escritos em um período e eles são intitulados com o nome de um autor que viveu em outro período, um período mais antigo. Então, por exemplo, nós temos o livro de Enoque, o livro de Abraão, o livro de Moisés, o livro de Baruque, o livro de Esdras, que não é o que está nas Escrituras, que são textos apocalípticos, que nós chamamos de apócrifos, mas que têm um estilo apocalíptico. Então, eles usam esses artifícios que nós chamamos de pseudografia, um nome diferente do próprio autor. Esse era um recurso usado naquela época para estabelecer um certo tipo de conforto. A literatura apocalíptica estabelecia um conforto para aqueles que estavam sofrendo, baseado talvez no possível pensamento de alguém que viveu em outra época. Um autor que não escreveu de fato aquele livro, mas talvez que aquilo dialogasse com o que aquele personagem antigo pensasse sobre o assunto. Evidentemente não temos nenhuma evidência disso, que há essa correspondência, né? Então, o que caracterizava o conteúdo de livros apocalípticos era que o povo de Deus era uma santa minoria oprimida e que aguardava a libertação de Deus. Todos os livros apocalípticos que você lê, o conteúdo é esse. Apocalipse também. Apocalipse carrega essa característica. O povo de Deus é indefeso em termos humanos e aguarda uma redenção final, aguarda uma libertação final vinda do próprio Deus. Então, João permanece com essa característica da literatura apocalíptica judaica. Uma outra característica era dos perseguidores que eram destinados pelo próprio Deus à sua ira, ou seja, Deus iria visitá-los, iria destruí-los. Isso também aparece no livro do Apocalipse. Essa também é uma característica do livro de João. Então, semelhante a essa abordagem antiga, apocalíptica, João é cheio de símbolos, o livro é permeado de símbolos. O livro não é marcado por uma pregação oral, por um discurso, como os livros proféticos do Antigo Testamento. Então, João guarda essa característica dos livros apocalípticos antigos. João tem um estilo diferente dos proféticos e tem um estilo diferente dos apocalípticos. Embora ele carregue marcas dos livros proféticos, e chamamos ele comumente de livro profético do Novo Testamento, né? Porque e ele carrega a marca da literatura apocalíptica. Então, uma distinção que ocorre do Apocalipse de João em relação a esses textos antigos, uma delas, né, é que o apóstolo usa seu próprio nome, diferente dos livros apocalípticos judaicos,
que eram usados ali pseudônimos. João dá o seu próprio nome, e esse João é o apóstolo que caminhou com o Senhor. Então o livro tem uma forte mensagem de consolo. Esse livro era usado na liturgia, ele era lido no culto. Então ele tem vários ciclos de 7, usando o número 7. O número está presente várias vezes. Então o livro é montado em 7 blocos, por exemplo. 7 igrejas, 7 taças, e por aí vai. Então a multiplicação das pragas estão sempre relacionadas a 7. O livro é estruturado em 7 partes. Então isso era feito também para facilitar a leitura litúrgica no culto. O povo não tinha acesso ao texto, tinha acesso à audição ao texto. O texto era lido no culto. Então, quando se lia um bloco, a primeira parte, por exemplo, do livro, no outro domingo, o dia do Senhor, quando se lia a segunda parte, aquela segunda parte rememorava a parte anterior e acrescentava partes que não estão na parte anterior. Se vocês já perceberam, todas as vezes que Deus visita, através do número 7, a humanidade com juízo, sempre se acaba com a destruição final do mundo. Não sei se vocês já perceberam isso. Eu não sei também se vocês já fizeram a pergunta, então, o mundo vai acabar quantas vezes? Parece que já acabou tudo aqui, Deus vai acabar mais o quê? Né? Então, porque é um ciclo de repetições. Não são coisas novas. É uma rememoração do bloco antigo com poucos acréscimos. Então, João está levando a igreja a pensar no que já aprendeu e a aprender mais alguma coisa. É como nós estudamos uma lição da escola, ou quando nós estudamos um catecismo na igreja. Antes de nós ensinarmos uma nova pergunta e resposta do catecismo, nós precisamos, com o catecúmeno, lembrarmos das lições anteriores. Ele precisa dizer o que aprendeu anteriormente, para então, naquela aula, ele aprender uma coisa nova. Na semana que vem, a mesma coisa. Então, esse método catequético, ele provém desse período, desse estilo de pensamento judaico, de aprendizagem por repetição. Então, aqui já tivemos um panorama inicial a respeito da literatura apocalíptica, mas eu quero ler para vocês aqui uma citação de um teólogo do Novo Testamento chamado Michael Gorman. Ele escreveu um livro importante que eu recomendo que vocês leiam. O livro tem por título Lendo Apocalipse com Responsabilidade, publicado pela editora Thomas Nelson Brasil. Eu recomendo que os irmãos leiam esse livro, se interessarem por esse assunto. Ele diz o seguinte: a dificuldade em identificar o gênero de Apocalipse é que ele parece ter características diversas, de várias formas literárias. Parece ser, em outras palavras, um documento híbrido, um documento mestiço. Ele diz: a boa notícia é que o próprio texto nos diz isso de forma bastante explícita. Como assim? Quando nós chegamos no capítulo 2, no capítulo 3 de Apocalipse, que estilo literário é aquele? Vocês sabem responder? Capítulo 2 e 3? Epistolar. É um gênero epistolar. Porque são cartas, não é? São cartas, são epístolas para as igrejas da Ásia Menor. Então nós temos um gênero epistolar. Nós temos também características proféticas. Nós temos características apocalípticas, como nós lemos no capítulo 4, e está também no capítulo 5 e vários outros capítulos do Apocalipse. Então, Apocalipse é um livro que possui uma estrutura híbrida. Michael Gorman continua: a maior parte dos estudiosos concorda que Apocalipse é ao mesmo tempo apocalíptico, profético e uma carta. Uma profecia apocalíptica nos moldes de uma carta circular. Ou seja, a característica epistolar não está apenas no capítulo 2 e 3, mas de alguma forma está em todo o livro. Porque aquele livro vai ser lido nas igrejas. Esse era o objetivo dos livros do Novo Testamento. Que eles fossem lidos na igreja, nos cultos. Todo o livro. Por isso, aqui na igreja, nós temos o costume de lermos livros inteiros, em leituras seriadas, do primeiro capítulo até o último capítulo de um livro, né? E ele continua: Apocalipse também parece ser um texto litúrgico,
um texto de adoração e um texto poético, e também um texto político. É com base nesse insight, nessa ideia de Gorman que nós vamos trabalhar. Então, dito isso, meus irmãos, nós precisamos, mais uma vez, voltarmos ao tema. Isso é muito rápido, porque o tema é mostrado aos nossos olhos quando nós lemos o livro e vemos que existe uma grande batalha entre o bem e entre o mal. Existe uma guerra entre Satanás e Deus, e que Deus vencerá. Essa guerra é histórica, e ela chegará a uma consumação, de fato. Então, o tema de Apocalipse é a guerra espiritual e como Satanás se levanta para pressionar a igreja, para tentar a igreja, para trazer provações tremendas e terríveis à vida dos santos. Tudo isso com permissão de Deus, mas sob o governo de Deus, para a glória de Deus no final. Então, entendendo o tema, nós chegamos ao propósito e à ocasião do texto. A ocasião é que João está preso, exilado. O texto de Apocalipse vai nos dizer também de um irmão chamado Antipas, Antipas de Pérgamo, que foi um dos que foram alvejados pelo furor de Satanás, que foi um mártir, assim como João foi um mártir. Então, a figura de João e Antipas é uma figura importante, porque mostra o trabalho de um Estado em termos políticos, um Estado diabólico, que mata crentes e que aprisiona crentes, que coloca um crente no exílio, como o idoso João. Observe, João tinha entre 90 e 100 anos. Esse homem era uma ameaça ainda para o Império Romano. A força da palavra, da pregação, do ensino de João era uma grande ameaça para o Império Romano. Antipas, possivelmente, foi uma forte testemunha do Evangelho também. Então, o Império estava querendo deter o avanço da igreja através da vida de homens como estes dois, que foram modelos para a igreja naquele período. A igreja estava sendo ameaçada por perseguição, por opressão, por tortura, por paganismo, por idolatria e por imoralidade. Tudo isso estava em cima da igreja. E o Apocalipse vai mostrar. Capítulo 17, capítulo 18, que vai falando da grande cultura babilônica, da grande Babilônia. Babilônia ali é Roma, certo? O grande poder de Roma. Se os irmãos já tiveram a percepção na leitura do texto do Apocalipse, a palavra Roma não aparece. Mas o contexto é que João está fazendo uma crítica profético-política ao Estado totalitário de Roma. E por que João não menciona o nome Roma? É porque João estava com medo? Não, não é. A questão é a seguinte: o modelo do que estava acontecendo em Roma, no seu império, ele será um modelo que se repetirá na história. Então, o que Deus está dizendo em Apocalipse para o seu povo no primeiro século, Deus está dizendo em Apocalipse para o seu povo no século 21. Se existia uma Roma hoje, como existiu naquele período, Deus está dizendo do mesmo jeito que vai destronar os poderosos, que vai destruir a besta e que vai triunfar sobre os poderes diabólicos e políticos do nosso tempo. Esse é o ensino político do livro do Apocalipse. Agora deixa eu tocar aqui com vocês num ponto interessante em relação a alguns textos. No material que eu coloquei para os irmãos lá no grupo da igreja, a divisão dos assuntos do livro do Apocalipse. Eu não vou fazer menção disso, porque são muitos textos aqui que nós poderíamos ler e nós seria possivelmente cansativo para vocês. Mas eu quero considerar com vocês algumas coisas aqui em relação ao caráter político do Apocalipse. Lembre-se sempre que quando eu estou falando de política aqui no Apocalipse, eu estou falando a partir de uma igreja adoradora. Talvez,
seja difícil para você fazer essa conexão de política com adoração, mas é isso que Apocalipse faz. Adoração e política para o cristão andam juntas, são inseparáveis. Inseparáveis, repito, irmãos, inseparáveis. É assustador e preocupante como muitos pastores hoje, com pretensa piedade, ocupam seus púlpitos dizendo que não falam de política para a igreja. Isso é preocupante, porque quando eles não falam de política, eles estão alimentando a idolatria do povo. Eles estão deixando o povo ir à mercê das suas próprias inclinações carnais e idólatras. Muitas vezes em nome de Deus, em nome da pátria, em nome da família, mas estão buscando por meio de artifícios idólatras, não como a Bíblia tem recomendado. Mas vamos observar, Apocalipse capítulo 1, vamos ler a partir do verso 4. Vamos ver o que o texto vai nos dizendo aqui até o verso 20. Eu vou lendo com vocês e vou considerando. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Observe que no verso 4, João começa o texto, essa parte do capítulo 1, com uma saudação epistolar. Não é? Ele começa com a saudação epistolar. Isso está marcado nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, em Tiago. Então ele saúda com a graça e com a paz aqueles irmãos que estavam recebendo este livro. João escreve Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia Menor. O verso 5 diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, isso por causa da ressurreição, e o soberano, o que é que diz aí, irmãos? Soberano dos reis da terra. Percebe que João inicia Apocalipse tocando em política. Ele saúda as igrejas, ele fala de igreja, e em seguida, imediatamente, ele fala de política, porque ele diz que Jesus é o soberano dos reis da terra, que não há ninguém maior do que Cristo, que Cristo governa não apenas o mundo, a criação, mas Cristo governa os governantes, que Cristo é o cabeça, que não é governado por ninguém. Então, João está falando para igrejas que estavam debaixo de perseguição, estavam debaixo da ameaça da espada do governo. João estava dizendo, irmãos, Cristo é soberano sobre todos os reinos e sobre todos os reis. O nosso rei é Cristo. Essa era uma reivindicação política seríssima, porque João estava dizendo assim, César não tem mais poder do que Jesus. O imperador romano não tem mais poder do que Jesus. Isso aqui, irmãos, era um pensamento revolucionário para aquele período. Quando nós falamos de Império Romano, nós estamos falando de política e religião, porque aqui tinha idolatria a deuses romanos, aqui tinha adoração ao imperador. Então, viver no ambiente do Império Romano era viver num ambiente político totalitário e idólatra, religiosamente falando. Então, historicamente, nunca houve separação de religião e política. Sempre houve manifestações idólatras em ideias políticas, sempre houve. E qual é a reivindicação da palavra de Deus para a igreja? Não sejam idólatras em termos políticos. O Deus de vocês é Jesus Cristo. O Senhor da igreja, o Senhor do mundo, o Senhor dos governos é Jesus Cristo. Não se comprometam com governos terrenos ímpios, se comprometam com Jesus Cristo. O texto continua no verso 5. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Continue observando a linguagem política. Reino, sacerdotes. Não mais um sacerdócio restrito aos levitas, mas a igreja como uma nação sacerdotal que exerce esse sacerdócio como governo no mundo.
Deus deu a Adão essa característica governamental. Ele deveria cuidar do jardim, ele deveria proteger o jardim. Adão era um vice-rei no Éden. Desobedeceu a Deus porque queria ser senhor sobre tudo, senhor sobre si mesmo. Isso ainda marca a característica do coração humano pecador, que quer ser senhor de si mesmo, que quer ser senhor de tudo. Assim como aparece na Torre de Babel, eles querendo serem senhores de si mesmos, senhor de tudo, construindo aquela torre. Então, é uma marca das culturas e dos impérios que os homens continuem querendo ser senhores de si mesmos, senhores da cultura, senhores do mundo, enquanto a Escritura vai dizendo, não, Ele é o Senhor, Jesus é o Senhor de todas as coisas. E Ele é aquele que nos ama, que nos libertou e nos deu a missão de governarmos em adoração, reino de sacerdotes. Governarmos o mundo que Ele criou na consumação, né? Isso vai acontecer depois da consumação, como um reino de sacerdotes. Por que reino e sacerdotes? Irmãos, governo por meio da adoração, governo por meio do temor, da piedade a Deus. Não governo pelo governo, não ânsia pelo poder, não desejo pelo poder, mas por temor e obediência a Deus. E o texto continua enfatizando aqui no verso 6 que ele tem o domínio, então por isso a ele a glória. Domínio também é a linguagem política. Domínio tem relação com senhorio. Aquele que domina é aquele que é senhor. E senhor em que tempo? João vai dizer, pelos séculos dos séculos. Ele não é senhor apenas quando ele vier e ele restaurar todas as coisas. João está dizendo àqueles irmãos da Ásia Menor, ele é Senhor agora. Ele é rei agora. Inclusive sobre esse império ímpio que está sobre vocês. Ele governa agora. Inclusive sobre os imperadores. Hoje, Jesus Cristo é o Senhor, pelos séculos dos séculos. Amém. O texto diz no verso 7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os que o transpassaram em todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A ideia de domínio pelos séculos dos séculos está relacionada à ideia de Alfa e Ômega. Está relacionada à ideia de que ele é aquele que é, que era e que há de vir. Não há nenhum momento na história da humanidade que ele não seja Senhor. Não há nenhum momento que ele não tenha sido rei. Não há nenhum momento. Nós não fazemos dele rei. Nem de nossa vida, nem do mundo. Nós não fazemos dele rei. Nenhum homem coroa a Deus como rei. Coroa a Cristo como rei. Nenhum império dá esse título a Cristo. Ah, Senhor, agora tu és nosso rei. Ele é rei, irmãos. Porque ele foi feito assim desde sempre. Feito não, ele é assim desde sempre. Ele governa absolutamente sobre tudo. É isso que o Apocalipse está nos dizendo. Então, João agora tem a visão do Cristo glorificado. Verso 9. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros um semelhante ao filho de homem, com vestes talares. A ideia de filho de homem aqui é a mesma que aparece em Daniel, é uma referência ao Messias, com vestes talares, cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. Veja as características das vestes do Cristo glorificado. Todos esses símbolos fazem sentido aqui. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva lã, como a neve. Isso fala do seu reino pelos séculos dos séculos, como Alfa e Ômega, um reino que não tem começo, um reino que não tem fim. Fala da temporalidade do seu reino e da sua sabedoria. As brancas cãs, que o livro de Provérbios menciona. Fala do seu reino eterno e da sua sabedoria eterna em governar o mundo. O que é que João está ensinando aqui às igrejas, irmãos? Quando diz que Jesus é visto com cabelos brancos. João está dizendo assim, num português bem simples para a gente. Ele sabe o que está fazendo, irmãos. Ele é sábio.
Ele governa sobre tudo desde sempre. Ele não se apavora diante das dificuldades do nosso tempo. Os seus olhos é como chama de fogo. Eles penetram, eles julgam, eles discernem, eles destroem qualquer imagem de engano. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Os seus pés são semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A sua voz como de muitas águas. A ideia dos pés aqui está relacionada aos pés que proclamam o evangelho da paz. A ideia da voz é uma ideia que tudo preenche, tudo penetra, nada resiste à sua voz. Tinha na mão direita 7 estrelas, e na boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. A ideia de destra é uma ideia de força. Na mão direita, as 7 estrelas estavam lá. Ele tem o poder sobre elas. Da sua boca sai uma aguda espada afiada de 2 gumes. Esse é o poder da sua palavra. É uma referência à sua revelação. Cristo tem o domínio e ele tem o domínio pela sua palavra. O texto continua, o seu rosto brilhava mais do que o sol em toda a sua força. Isso fala da sua glória, é glorioso. Verso 17, quando vi cair aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas. Isso aqui é muito importante, porque a mão direita que governa as estrelas, que demonstra sabedoria e poder soberano para governar as estrelas. Esta mão poderosa e soberana é a mesma mão que consola a igreja nas suas aflições. É a mesma mão poderosa que toca em João e diz, não tenha medo. Eu estive morto, estou vivo pelos séculos dos séculos, tenho a chave da morte e do inferno. A ideia aqui da chave é a ideia de autoridade. Eu tenho autoridade sobre a morte, eu tenho autoridade sobre o inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então ele tem o domínio da igreja, ele tem o domínio dos reinos. Ele tem o domínio da criação, como nós vimos no capítulo de número 4. Ele tem o domínio de todas as coisas, absolutamente. Então, o que é que João está tentando mostrar logo no início do Apocalipse? Irmãos, adoremos a esse Cristo. Adoremos a esse Rei. John MacArthur escreveu um livro importante sobre adoração, chamado A Essência da Verdadeira Adoração. Ele diz o seguinte, página 12 do seu livro. Tenho pensado com frequência que a adoração deve ser uma das doutrinas mais incompreendidas em toda a Escritura. Veja o que ele diz. E está certo o que ele diz. A adoração é a doutrina mais incompreendida de toda a Escritura. Isso é, diz MacArthur, espiritualmente debilitante para a igreja. Se a igreja não entende o que é adoração, isso debilita, enfraquece a igreja. Porque ela não tem dimensão o que é verdadeiramente adoração. Porque, diz ele aqui no seu texto, porque a adoração está no centro de tudo que a Bíblia ordena. Certo, irmãos? A Bíblia nos diz que a adoração está no centro de tudo que é ordenado. Tudo. Adoração não é apenas quando cantamos, adoração não é apenas quando oramos. A adoração está no centro de tudo quanto fazemos. Ou estamos adorando ao Senhor, aquele que tem olhos de fogo, cabelos brancos como a lã, ou estamos adorando outros deuses, outros ídolos. Mas sempre há adoração na nossa forma de viver. Ele continua. Em outras palavras, se você não é um verdadeiro adorador, tudo mais em sua vida estará espiritualmente fora de sincronia. De modo oposto, nada acelerará mais o seu crescimento espiritual e a sua santificação do que obter uma compreensão correta da verdadeira adoração. Ou seja, se você não é verdadeiro adorador, você é um idólatra. E você pode ser um cristão idólatra que não é verdadeiro adorador. Então, como é que você vai lidar com política não sendo um verdadeiro adorador, mas sendo cristão? Você vai lidar de modo idólatra. Compreendem, irmãos?
Se a adoração não é o centro da sua vida, como você vai lidar com os senhores desse mundo, com as ideologias desse mundo? De modo idólatra. Inclusive, defendendo coisas que a própria Bíblia defende. Mas você pode fazer isso de modo idólatra. Não tendo a adoração como o centro das suas motivações. Agora vamos, por favor, irmãos, comigo para Apocalipse 13. Apocalipse 13. Nós vamos ler do verso 4 até o verso 6. Esse texto fala das bestas, a que sobe do mar e a que sobe da terra. Aqui nós temos uma descrição dos poderes religiosos e poderes políticos. Poder religioso e poder político. Nós temos aqui a descrição da besta e do falso profeta. Nós temos aqui claramente no capítulo 13 de Apocalipse que política anda sempre junto com religião. Como eu venho dizendo a vocês, de modo até chato, desde o início. A Bíblia mostra que política anda com religião, principalmente no contexto idólatra. As bestas mostradas aqui são poder político, poder religioso. Quando nós chegamos no capítulo 17 de Apocalipse, 18, nós vamos ver que há uma relação também da grande meretriz com a cultura, a política, a religião. Os prazeres, tudo isso tem a ver com a religiosidade de uma nação, de um povo, inclusive da igreja. Mas veja só o verso 4. E adoraram o dragão. Quem é o dragão? Satanás. Veja, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Esta besta é uma figura de um governante político. Observe a linguagem do Apocalipse. E adoraram o dragão porque deu sua autoridade à besta. O que é que diz agora, irmãos? Também adoraram a besta. Não adoraram apenas Satanás, não adoraram apenas o diabo. Adoraram aquele que Satanás colocou como poderoso sobre a nação. A besta aqui é o imperador. A besta é o imperador. A figura dele representa esse poder político naquele tempo. E representa os outros poderes políticos do futuro, ou no nosso presente. A besta aqui não tem um sinônimo de burrice. Tem um sinônimo de animal feroz, horrível, forte. Lembra daquele texto de Apocalipse? O pecado jaz à porta. É uma ideia de uma fera querendo invadir sua vida. A besta aqui tem esse poder terrível de controle e ela quer adoração. Quer. Os políticos querem adoração. Eles querem. Eles desejam serem adorados, ovacionados, idolatrados. Eles desejam isso. Quando nós observamos isso revelado nas Escrituras e observamos políticos como José e como Daniel, nós aprendemos como um servo de Deus no serviço público político deve se portar. Nunca de modo idólatra, nunca recebendo glória para si, nunca recebendo a honra que pertence ao seu Senhor, sempre remetendo a Deus toda a glória e toda a honra, porque eles são apenas instrumentos. Mas essa não é a forma que os ímpios lidam com política. Veja só o que o texto continua dizendo. Também adoraram a besta, dizendo, observe, viu? Quem é semelhante à besta? É estranho para você essa fala? Não teve presidente igual nesse país feito fulano. Não teve prefeito nessa cidade de Caruaru igual fulano de tal. Não teve. O homem foi aquele. Foi aquela pessoa que mudou minha vida. Eu melhorei de vida. Aquele homem foi mandado por Deus. Tem que botar aqui o adesivo dele aqui. Eu tenho que dizer ao mundo que ele é a pessoa que vai salvar a cidade, o estado, o Brasil. Venham, adorem o meu político. Adorem meu político.
Interessante como a Escritura vai denunciando a nossa idolatria, a idolatria da nossa cultura. O texto continua dizendo aqui: quem pode pelejar contra a besta? Quem pode? Quem pode pelejar contra a besta? O que é que nós escutamos, por exemplo, principalmente daqueles que seguem uma ideologia revolucionária? Se nós não ganharmos no voto, a gente ganha na bala, a gente ganha na espada, a gente queima pneu, a gente quebra banco, a gente toma tudo, a gente dá o golpe. A gente dá o golpe. Mas nós não vamos perder, porque ninguém pode pelejar ou ninguém pode triunfar contra aquele que se levantou para ser adorado como nosso grande governante. Verso 5. Foi-lhe dada uma boca. Veja que coisa assustadora, irmãos. Que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Observe aqui, observe, veja só. A sua boca é poderosa para proferir blasfêmias contra Deus. Fala abertamente contra Deus. Ele tem autoridade para fazer isso, inclusive para perseguir a igreja e vencê-los. Não vencê-los espiritualmente, vencê-los temporalmente, materialmente, fisicamente. Fisicamente. Por um período delimitado por Deus. Um período delimitado por Deus, simbolizado no texto, é 42 meses. Aí daqui não é literal de 42 meses. É um tempo que Deus estabeleceu para a atuação da besta. O que é que Deus está dizendo aqui? Este grande governante vai perseguir o meu povo, vai fazer muito mal ao meu povo, vai matar os santos, vai oprimi-lo, vai blasfemar contra meu nome, vai blasfemar contra a igreja, mas por um tempo determinado, não para sempre. Veja como esse texto é consolador para um povo que estava em grande opressão, sofrimento, dificuldade, medo no primeiro século, diante das grandes perseguições daquela época. O verso 8 também é assustador, porque ele está posicionado aqui num lugar que vem posteriormente ao que o texto já disse, que essa besta profere blasfêmias contra o Deus bíblico. Então, as pessoas ouvirão essas blasfêmias, verão a perseguição, verão o terror implantado pela besta, e o texto diz que elas vão adorar. Todas elas adorarão, todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A besta não engana os eleitos. A besta não engana os eleitos. A besta engana os ímpios. Irmãos, aqueles que são enganados não estão escritos no livro da vida. Os destinados para a vida, diz João no Evangelho, são guiados pela verdade, pelo Espírito da verdade. Então, o verso 9 diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, observe o verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres. O chifre aqui é um símbolo de poder. Parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Você entende a imagem que João está nos colocando? A aparência é de boa pessoa, boa índole. Fala bem, sabe se portar, tem postura. Aqui é uma operação religiosa agora. Parece cordeiro, mas é dragão. Parece do bem, mas é do mal. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Irmãos, misericórdia. O texto está mostrando aqui a religião como uma ponte para a adoração política.
A religião como a via para a idolatria política. Esta besta faz com que os homens adorem a primeira, que é a figura política. A igreja recebe de Deus a missão de proclamar a verdade de Deus, para que o povo adore a Deus, não a homens. A igreja fala de política, com base nas Escrituras, no que as Escrituras dizem, mostrando como os homens devem viver em sociedade, devem viver em família, devem trabalhar, como deve ser a sua ética. A igreja não pode ser uma ponte para a idolatria política. Igreja não é comitê. Igreja não é comitê político. Igreja é feita e existe para adorar o único Deus verdadeiro. Único Deus verdadeiro. O texto diz no verso 13: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. É o poder miraculoso da religião. O poder miraculoso dessa besta. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquele que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Você se lembra daquela passagem do livro de Daniel, da grande estátua, né? Aqui a ideia é que a estátua da besta recebeu vida, para que não só a imagem falasse, como fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Hoje é fácil fazer uma imagem falar, né? Com inteligência artificial a gente consegue tudo. O texto continua: todos os pequenos e grandes, os ricos e pobres, os livres, pequenos e grandes aqui é a ideia de grau de importância social das pessoas na sociedade. Os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. A ideia da marca é um compromisso daquele que tem esta marca com aquele que lhe deu a marca. Não tem nada a ver com chip, nada a ver com código de barra, nada a ver com isso. Assim como o povo de Deus na antiga aliança tinha que ter a palavra de Deus anexada à sua fronte e à sua mão, isso falava que a sua mente deveria ser governada pela lei, pela Torá, e as suas ações, não é? Os filetes de couro eram enrolados pelo peito, pelo braço e chegavam à sua mão. Então a lei estava na cabeça, a lei estava na mão, a lei estava no que eu penso, a lei está nas minhas ações. Assim será a marca da besta. A lei da besta, a ideologia, estará na cabeça daqueles que não estão escritos no livro da vida. E estarão nas ações dessas pessoas. Elas agirão em conformidade com a adoração à besta. E aí o texto diz no verso 18: aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem, que é 666, 666. A ideia aqui está no sentido número 6. O número 6 é um número que é relacionado ao homem. O homem foi criado no 6º dia da criação. Jesus passou 6 horas na cruz. Morreu. Como homem, morreu. Então, o número 6 tem relação com a humanidade. A operação da besta é uma operação humana e espiritual. As bestas serão homens que estarão trabalhando em função do grande dragão. E a religião é usada. É curioso como nós vemos, às vezes, políticos que se professam ateus, agnósticos, comunistas, progressistas, nas missas assim. Nas igrejas evangélicas. Cantando. E o povo de Deus olhando assim, que coisa tão linda. Jesus está trabalhando nessa vida. Oh, Jesus, faz uma obra. Está vendo uma coisa boa, né?
está na igreja. Deixa de mencionar ele no culto para tu ver se ele volta na semana que vem. Deixa de mencionar. Ele só quer ser mencionado. Ele ou ela. Só diga assim, pastor, fulano tal está aqui. Que honra tê-lo aqui. Só basta isso. Só basta isso. Não mencione para você ver se volta. O trabalho da religião aqui no Apocalipse 13 é levar os homens ao engano da idolatria política. Muitas igrejas evangélicas estão fazendo isso. Isso. Levando os homens à idolatria política. Muitos pastores são agentes do diabo. Do diabo. Para levarem homens e mulheres à idolatria política. Não estão comprometidos com Deus, nem com a palavra, nem com a igreja. Eles querem dinheiro, poder, articulação política, favores, benfeitorias, PIX. Talvez um anexo à igreja, um banheiro precisa ser feito. Talvez uma propriedadezinha. Talvez um benefíciozinho político para a igreja, alguma coisa assim. Talvez alguma coisa, que é que você pode fazer de bom para a gente? E a gente consegue aqui uma ruma de voto para você. O que é que você consegue para a gente? Muitos líderes espirituais não estão sendo cabo eleitoral, não. Estão fazendo o papel da besta que sobe do mar. Não é cabo eleitoral, não. É a besta que sobe do mar. Sacerdote de uma religião civil idólatra. Hoje eu estou virado. Invocado demais aqui. Eita! Deixa eu finalizar aqui com vocês. Tem uns 5 minutos. Capítulo 19 de Apocalipse. Verso 11, irmãos. Verso 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. A ideia do cavalo é uma ideia de um animal imponente que era usado para batalhas. Os guerreiros usavam os cavalos nas grandes batalhas. Então, a ideia do branco aqui está relacionada de fato à santidade daquele que está montado no cavalo. O texto diz: o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ele julga em favor da igreja. Ele peleja em favor da igreja. Esse é o contexto geral do Apocalipse. Verso 12. Os seus olhos são chama de fogo. Isso aqui já é similar para nós que lemos no capítulo 1. Sua cabeça há muitos diademas. Essa é uma ideia aqui de realeza. A ideia dos diademas na cabeça. De glória na realeza, né? São muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. É uma referência ao sacrifício de Jesus, a morte. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Esse cavaleiro é Cristo. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos. É a ideia aqui do reino de sacerdotes. Com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Se refere à santidade da igreja, à pureza da igreja que foi glorificada. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde,
reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes, e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. O texto não é extremamente complexo. O que ele quer dizer aqui é que as aves convocadas pelo anjo que estava em pé no sol demonstra que todos os seres criados por Deus são o seu grandioso exército. Deus convoca esse poderoso exército. Tudo na criação está nas suas mãos e peleja por ele e atende às suas ordens. Se ele disser ao mar avance, ele avança. Se ele disser aos gafanhotos avancem com a praga, eles avançam. Se ele disser às aves de rapina devorem, eles devoram. Então, se Deus pode destruir um exército humano através de uma ação de sua palavra e aniquilá-los totalmente da terra através do trabalho de aves, irmãos, isso demonstra que Deus não precisa de exércitos humanos para poder julgar em nenhum tempo. Basta uma ordem sua. Basta uma ordem sua que os animais obedecem. Basta uma ordem sua que as aves obedecem, que a natureza obedece, que a terra obedece, que os vulcões obedecem, que os grandes abismos da terra obedecem sua voz. Basta uma ordem do Senhor. A palavra que sai da sua boca é poderosa. Então, eu quero finalizar dando um recado para todos os governantes. Eu quero finalizar dizendo que vocês tenham muito cuidado com o que estão fazendo no mundo criado por Deus. Porque o Senhor há de pedir contas. O Senhor há de julgar toda a cultura política avessa à vontade de Deus. O Senhor há de julgar toda a ideologia diabólica que quer destruir famílias, que quer mudar o pensamento de pessoas, que quer subverter a religião. O Senhor destruirá todos aqueles que pelejam contra o cavaleiro do cavalo branco. O Senhor enviará todos os seus exércitos para destruir todos os reinos humanos. Os governantes da terra devem ter muito temor, porque Deus não pode ser preso, não pode ser encarcerado, não pode ser denunciado, ninguém grampeia o telefone dele, ninguém entra nas suas redes sociais, ninguém boicota o Altíssimo, ninguém cancela ele no Instagram. Deus governa tudo e todos. Então os governantes da terra devem se lembrar que quando Deus disse a Faraó, deixe meu povo ir para me adorar, e quando ele se negou, o Senhor agiu poderosamente no seu juízo, destruindo a casa de Faraó. Como destruirá todos os ímpios, absolutamente. E minha última aplicação, irmãos, é que é absurdamente incoerente um crente dar o seu voto para bandido, crente dar o seu voto para comunista, crente dar o seu voto para aqueles que blasfemam contra Deus, desonram sua palavra, crente dar o seu voto a político mau caráter que usa a religião para se eleger, crente dar seu voto a todo aquele que desonra o nome do Senhor e que quer usar de alguma forma artifícios que seduzam as pessoas com mentiras. O crente tem um compromisso com o Evangelho de Deus. Ele tem um compromisso com o Evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus para ele é mais importante do que qualquer compromisso político.
Crente não está preocupado em fulano de tal ganhar a eleição para eu continuar no meu emprego, não. Crente não está preocupado querendo que fulano de tal ganhe ou permaneça no poder para que eu continue no gabinete, na secretaria, não. O crente está preocupado em fazer a vontade de Deus, ainda que ele trabalhe no gabinete, ainda que ele trabalhe na secretaria, mas ele tem um compromisso ético com Deus. Com Deus apenas. Que Deus tenha misericórdia dos crentes. Que Deus tenha misericórdia das igrejas. Igreja não tem cor. Certo, irmãos? Igreja não tem cor. Igreja não é azul, igreja não é vermelha. A igreja de Cristo pertence a Cristo. E o compromisso da igreja é com esse Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. E nos abençoe. Guarde nossa igreja. E guarde minha vida também. Os irmãos têm alguma pergunta? Tudo tranquilo? Eu estou tranquilo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o nosso coração esteja comprometido com essa verdade do Evangelho. Pedimos sim que o Senhor levante cristãos que atuem na política, porque sabemos que o Senhor chama esses, como chamou José e Daniel. Mas pedimos também que o Senhor os guarde, que eles não sejam seduzidos, e que o Senhor os proteja contra todas as investidas do diabo, que são muitas. Que eles sejam luzeiros, tochas, que brilhem, que iluminem, que eles façam um bom trabalho para a população, que eles cuidem do necessitado, que eles desenvolvam bons projetos para a cidade, para o Estado, para a nação. Te pedimos também, Senhor, ansiosos pelo Teu retorno, onde veremos um governo justo, bom, verdadeiro, sem desvios, sem a presença do pecado. Mas que os nossos parâmetros atuais sejam a partir do Teu governo justo. Teu reino que é sempre eterno, firmado em misericórdia, repleto de justiça, retidão, santidade. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Evangelho. Leva-nos em paz para os nossos lares, no nome de Jesus. Amém.